Vivemos em um tempo onde muitos falam sobre Deus, mas poucos falam com Deus. As palavras se multiplicam, as pregações se espalham, mas o verdadeiro encontro com o Senhor tem sido raro. Falar sobre Deus, entender sobre Deus, isso está ao alcance de muitos, mas falar com Deus, ouvir sua voz, isso exige uma intimidade que poucos estão dispostos a buscar. A palavra de Deus é muitas vezes interpretada, mas raramente é discernida em seu verdadeiro sentido, com a clareza do Espírito. As palavras podem ser faladas de forma eloquente, bem construídas, mas a verdadeira sabedoria não se encontra na retórica humana, mas na revelação espiritual. E é isso que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 2:13, quando ele diz: as palavras que também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Ele nos fala de algo profundo, algo que está escondido, algo que poucos têm buscado. Paulo nos revela uma verdade que está além da palavra falada, a revelação do Espírito. Nem tudo o que é dito em nome de Deus realmente vem de Deus. Podemos usar palavras bem elaboradas, com uma estrutura teológica impecável, mas se não forem reveladas pelo Espírito, essas palavras são apenas um eco vazio, uma palavra sem vida. Elas podem soar agradáveis, mas não têm poder para transformar. A letra mata, mas o Espírito dá vida. E esse poder de vida que está ausente em muitas pregações hoje. Vivemos num tempo onde a eloquência tomou o lugar da presença de Deus. O que muitos oferecem é uma sabedoria humana disfarçada de unção. Não basta falar sobre Deus, não basta entender o que Ele diz, precisamos ouvir o que Ele está dizendo. A palavra se torna viva apenas quando é revelada pelo Espírito. E essa revelação não se encontra na sabedoria humana, mas no entendimento dado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2:13, Paulo faz uma distinção clara entre dois mundos, o mundo da sabedoria humana e o mundo da revelação espiritual. Paulo nos adverte que nem toda palavra sobre Deus carrega o Espírito de Deus. Isso é algo crucial que devemos compreender. Hoje estamos rodeados de vozes, de discursos que falam sobre Deus, mas de onde essas palavras vêm? Elas nascem do secreto com Deus ou são simplesmente frutos da mente humana, da capacidade intelectual? Paulo nos desafia a questionar a origem dessas palavras. E é isso que muitas vezes negligenciamos, a verdadeira origem de uma palavra, se ela vem da carne ou do Espírito. O Espírito não precisa de técnicas humanas, de argumentos inteligentes. Ele age no poder de Deus, revelando aquilo que está oculto. Ele nos chama a discernir entre o que é de Deus e o que é apenas sabedoria humana. Paulo sabia que a sabedoria humana, embora poderosa, não tem poder para transformar. E ele nos ensina que a verdadeira transformação não acontece na mente, mas no Espírito. É o Espírito que convence, que toca o coração, que transforma a vida. O discurso humano pode ser convincente, pode até ser tocante, mas é o Espírito Santo que traz a transformação real. O Espírito é o agente de mudança, ele penetra o mais íntimo do nosso ser e nos traz a verdadeira renovação. Quando falamos das coisas de Deus, precisamos falar com o poder do Espírito, e não com as palavras de sabedoria humana. A verdadeira pregação não impressiona pela forma, mas transforma pela unção do Espírito. A alma tem sua própria voz, e ela sabe como produzir discursos emocionantes. Ela tem a habilidade de cativar e até de convencer. Mas por mais eloquentes que sejam essas palavras, elas não geram vida. A alma pode até parecer espiritual, mas sem o toque do Espírito, ela é apenas som. O Espírito, por outro lado,
fala de um lugar profundo. Ele fala quando a carne se cala, quando os argumentos cessam e quando a mente se rende. A palavra do Espírito pode não ser a mais eloquente, mas ela é a mais eficaz. Ela penetra nos corações, traz transformação e gera frutos que permanecem. O Espírito revela a verdade de Deus, e é isso que devemos buscar. Não queremos apenas palavras de sabedoria humana, queremos palavras que tocam o nosso espírito, que revelam a glória de Deus. A alma pode imitar o Espírito. Ela pode até aprender a linguagem da unção, mas ela não carrega o poder do Espírito. Ela pode emocionar as pessoas, pode gerar aplausos, mas não pode gerar arrependimento. O Espírito fala de um lugar de total rendição, de humildade, e ele fala por meio de vasos quebrados, que não buscam o aplauso, mas a glória de Deus. A palavra do Espírito não é sobre impressionar, mas sobre revelar a verdade de Deus de forma profunda e transformadora. A alma manipula, mas o Espírito revela. A alma pode falar de Deus, mas o Espírito fala com Deus. E essa é a diferença que devemos buscar em nossa vida e ministério. O Espírito Santo não ensina com técnicas ou argumentos humanos. Ele ensina com poder, com fogo, com revelações que não podem ser expressas em palavras. Ele fala nos momentos silenciosos, quando nossa carne se cala e nossa mente se rende. O Espírito é o autor da verdade, e somente Ele pode nos ensinar as profundezas da palavra de Deus. Quando nos entregamos à sua liderança, Ele nos revela as coisas profundas, as coisas espirituais que a mente humana jamais poderia alcançar. O Espírito não nos dá apenas sabedoria, Ele nos dá revelação. Ele nos ensina a ver as coisas espirituais, a discernir o que é de Deus e o que é do homem. E isso exige uma disposição da nossa parte para calar nossa carne e ouvir o seu sussurro no íntimo. Paulo declara: temos a mente de Cristo. Mas se temos a mente de Cristo, por que tantos continuam pensando como o mundo? Por que tantos falam da Bíblia com lógica humana, com motivação carnal? Como se a sabedoria divina fosse algo para ser manipulado pela razão? A mente de Cristo não é uma mente que age pela lógica natural. Ela se submete à vontade de Deus, ela opera através da fé, da obediência, da rendição. Não é sobre entender tudo, mas sobre se render ao que não podemos compreender com a mente humana. Muitos hoje conhecem as Escrituras. Mas a mente de Cristo só é acessível aos que estão dispostos a morrer para o ego, para a lógica do mundo e se entregar à vontade divina. Não se trata de acumular conhecimento, mas de permitir que esse conhecimento transforme nosso ser interior, nossa forma de viver, nossa relação com Deus e com o próximo. A mente de Cristo não busca a vantagem própria. Ela busca o reino de Deus. A mente humana quer controlar, mas a mente de Cristo quer servir. E essa transformação não vem de nossa própria força, ela vem da rendição ao Espírito.
A sabedoria de Deus não pode ser entendida pela lógica humana. Ela é uma sabedoria que transcende os limites da razão, que não se encaixa nos moldes da mente natural. Quando tentamos entender Deus com nossos próprios métodos, tentamos resumir o que é eterno e divino a fórmulas humanas, e isso é uma tragédia. A verdadeira sabedoria de Deus não é para ser explicada, ela é para ser revelada. Ela não se encaixa nas categorias da terra, ela pertence aos céus. Deus não precisa ser compreendido pela razão humana, ele precisa ser revelado pelo Espírito. E é isso que Paulo nos ensina quando diz que a sabedoria de Deus não é entendida pela sabedoria humana. Quando buscamos a verdadeira sabedoria de Deus, precisamos parar de tentar explicá-la e começar a recebê-la com um coração rendido. Só o Espírito pode nos guiar nesse caminho. Quando o Espírito nos ensina, ele não nos dá respostas prontas, mas ele nos dá discernimento, visão espiritual, e nos ensina a ver além do que os olhos naturais podem perceber. A sabedoria de Deus não pode ser traduzida pela carne, ela deve ser recebida no Espírito. Hoje, muitos estão buscando palavras e discursos eloquentes sobre Deus, mas a verdadeira revelação não se encontra nas palavras humanas, ela se encontra na revelação direta do Espírito. O Espírito Santo não precisa de apresentações sofisticadas, ele não precisa de argumentos humanos para convencer, porque ele é o próprio convencimento, a própria revelação da verdade divina. Quando o Espírito fala, ele toca o coração, ele revela o profundo do coração de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus não é eloquente aos olhos naturais, mas ela é afiada, cortante, transformadora. A verdadeira revelação não depende da habilidade humana. Ela depende da disposição do coração de receber o que Deus está dizendo. E essa disposição só vem através da rendição. Quando nos entregamos ao Espírito, ele nos ensina a discernir a verdadeira palavra de Deus. A verdade que é espiritualmente discernida, não logicamente compreendida. O Espírito não é algo que podemos usar ao nosso favor. Ele é quem nos usa. E ao ser usado por ele, nossas palavras não são mais nossas, mas as palavras de Deus. Nossa missão não é apenas falar sobre Deus, mas permitir que ele fale através de nós, que ele revele sua vontade ao mundo. A verdadeira revelação de Deus só acontece quando nos rendemos completamente ao Espírito, quando morremos para a nossa própria sabedoria, para a nossa lógica humana e permitimos que o Espírito nos guie e nos ensine a verdade. A palavra do Espírito não é só para ser entendida, ela é para ser